Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo continuamos nossa saga sobre os componentes do sistema imune e nesse vídeo continuamos falando das células da imunidade inata. O nosso personagem de hoje será a célula Natural Killer. Se você quer saber qual o papel dessa célula nas nossas respostas imunológicas, quais são os desafios que ela se propõe a enfrentar, cola comigo nesse vídeo que após a vinheta a gente começa. Bora lá! Muito bem, pessoal. Então estamos aqui para continuar nossa saga sobre as células do sistema imune e aqui a gente vai falar das células Natural Killers. Então a gente já pode observar aqui no slide que temos aqui algumas menções à atuação dessa célula. Então a proposta desse vídeo é exatamente caracterizar essa célula e falar da sua importância na resposta imunológica. Então olha só nas nossas imagens aqui o que eu escolhi aqui para apresentar para vocês. A gente tem à direita, a gente tem aqui uma representação do corpo humano. Temos aqui, por exemplo, o pulmão. Deixa eu conseguir riscar um pouco aqui. Os pulmões aqui sendo atacados, por exemplo, por essas estruturas que lembram muito os vírus, não é mesmo? Então, a gente pode já ter essa noção aí da importância dessa célula contra os vírus. Logo aqui à esquerda, já puxando para cá, a gente vê essa célula aqui tendo um tipo de ataque extracelular aqui também, com uma célula-alvo, não é? E não podia deixar de mencionar aqui essa imagem do filme aqui do John Wick, não é mesmo? Por ser um assassino profissional. E aí a gente puxa o nome dessa célula. As células Natural Killers, no inglês, significa assassinos ou matadoras naturais. Nós vamos ver que a única função que essa célula mais se destaca é a de destruir células vizinhas, células onde ela está em embate. Não é a única função dela, mas é de fato a principal, a que dá nome a essa célula, inclusive. Então vamos entender como que isso se relaciona às suas funções. Então, no próximo slide a gente continua falando sobre isso e para aproveitar melhor as imagens e os vídeos que eu vou apresentar para vocês, vou tirar aqui a minha imagem e a gente continua. Então vamos ao nosso gatilho básico de complete a frase. As células NK, as Natural Killers, atacam células tumorais ou infectadas por vírus, levando-as à morte celular, por liberação de enzimas denominadas... Então, qual o nome das enzimas que são aí responsáveis pela morte celular induzida pelas células NK? Então, ao final dessa série aqui das células NK, espero que vocês consigam responder e preencher bem aí certinho essa frase, beleza? Bom, pessoal, o sistema imune inato ele inclui várias subpopulações de células derivadas da medula óssea relacionadas entre si pelo desenvolvimento, como morfologia linfóide. Então, não existem apenas linfócitos T e linfócitos B, que são típicos da imunidade adquirida. Nós vamos ter também linfócitos que se relacionam à imunidade inata, sendo o principal a célula Natural Killer. Então, vamos ter aqui na nossa série de vídeos um momento onde a gente vai explorar bastante a célula NK e também outras células linfóides que trabalham, digamos assim, a serviço da imunidade inata. A princípio, a gente pode informar que essas células linfóides, elas morfologicamente são todas muito semelhantes, porém funcionalmente apresentam diferenças importantes. Por exemplo, apesar de a célula NK ser parecida com a célula T, elas se divergem na forma como são ativadas. Isso é muito importante, apesar de terem mecanismos efetores semelhantes. Então, vão colaborar no combate a determinados tipos de infecções, pelo seu mecanismo efetor, por exemplo, ser semelhante, mas vão divergir na hora de ativar essas células. Então nós vamos ter aqui também um videozinho sobre a ativação dessas células e aí a gente depois pode comparar também com as células T. Então as principais funções dessas células vão ser conferir uma defesa inicial contra patógenos intracelulares, mas especialmente células infectadas por vírus. A gente costuma ver, às vezes, nos livros, o termo células estranhas, por estarem infectadas por vírus ou mesmo células que adquiriram mutações e se tornaram células tumorais. A gente tenta mostrar aqui algumas imagens, como se fosse uma célula tumoral aqui, num tom mais arroxeado, né? Estranha, e várias células NK aqui, vários linfócitos estariam tentando atacá-la, ou mesmo aqui um vírus tentando aí infectar uma célula.
A gente basicamente vê aqui na imagem à direita essa caracterização. Temos a célula natural killer, temos aqui uma célula lesionada e uma célula também infectada por vírus. Ambas são alvos da célula NK. E aí a célula NK leva à destruição, ao killing, à morte dessas células, como a gente vai ver pelo mecanismo de ação que a célula NK vai apresentar. De cara a gente já pode ver que a célula NK ela tem um mecanismo efetor semelhante à célula TCD8, porque é baseado em citotoxicidade. As células NK elas geralmente são encontradas no sangue e em vários tecidos linfóides, então isso ajuda também no seu mecanismo de ação, mas é importante lembrar, ela não é uma célula T, não é uma célula B, não é outro tipo de célula linfóide inata, que tem uma característica às vezes mais de secreção de citocinas, ela tem, digamos, aquela característica de embate corpo a corpo, né? Como lembra uma célula T citotóxica, uma célula TCD8, que a gente vê também em outro vídeo aqui do canal, onde eu exploro os mecanismos efetores da célula TCD8. Então, assim, diferente, por exemplo, das células linfóides inatas, que vão ser encontradas em diversos tecidos periféricos e raramente no sangue ou nos órgãos linfóides, a célula NK ela vai constituir aí cerca de 5 a 20% dos linfócitos presentes no sangue e no baço. Então, são raras em outros órgãos linfóides e na maioria dos tecidos não linfóides, mas são numerosos no fígado e na placenta também. No sangue, essas células NK elas são os linfócitos maiores, geralmente, e contém vários grânulos, né, citoplasmáticos que a gente vai ver que são importantes para o seu mecanismo efetor. E para diferenciar das células T e B, a gente tem que considerar os seus receptores de antígeno, que não expressam os receptores antigênicos diversificados e clonalmente distribuídos que a gente vê na célula B e na célula T. Então, quando fala da ativação de célula B e T, a gente fala um pouquinho sobre esse mecanismo de ativação dependente desses receptores, essas características desses receptores, que vão conferir as características da imunidade adquirida, inclusive. Isso não ocorre na célula NK. Então, por isso, a gente já vê aí uma grande diferença, né, na forma de ativação dessas células, por seus receptores serem codificados com um DNA de linhagem germinativa, para distinguir entre células infectadas por patógenos e células sadias, por exemplo. Outra importante associação que a gente pode fazer das células NK é que, além desse envolvimento com vírus e células tumorais, elas também ajudam no combate a bactérias intracelulares. E aí a gente lembra até aquela questão do MOIC, nós falamos disso quando tivemos o estudo lá sobre macrófagos, né, que são importantes para os MOIC, e aqui entra o papel da célula NK, inclusive ajudando o macrófago nesse sentido. Olha só, tem aqui um macrófago infectado, tem um micro-organismo intracelular. Esse macrófago ele produz a interleucina 12, ela vai atingir uma célula NK, e essa célula NK, ao ser estimulada por interleucina 12, ela responde produzindo interferon gama. E a gente viu no mecanismo de ativação dos macrófagos, se vocês quiserem depois entender melhor, vou deixar o cardzinho aqui desse vídeo, onde o interferon gama tem um efeito importantíssimo para ativar mecanismos efetores que tornam esse macrófago mais potente na sua atividade microbicida, levando à morte desses micro-organismos infectados. Então, o interferon gama tem aquela característica de ativar o macrófago do tipo M1. Então, isso é importante no mecanismo de ativação do macrófago, é uma interação entre célula NK e macrófagos. Bom, a gente tem aqui um gráfico que pode expressar até esse papel dessa união das células linfóides inatas, as células NK com os macrófagos. Podemos observar aqui, ó, temos o dia de infecção e o número de bactérias viáveis. Na imunidade inata, aqui a gente põe aqui em torno de 7 dias, você tem um confronto principalmente por macrófagos desses micro-organismos intracelulares. Se colocar extracelular, chama atenção também neutrófilos. Então a gente vê aqui o macrófago produzindo IL-12 e recebendo o estímulo do interferon gama. Qual a origem desse interferon gama nesse momento? As células NK e também as células linfóides inatas do tipo 1, que a gente tem um videozinho aqui falando desse papel dessas células, que produz esse interferon gama importantíssimo para o macrófago atuar. Só que a gente pode observar que isso ajuda basicamente no controle da infecção, né, nesses primeiros dias, para não se exacerbar essa infecção bacteriana.
Então, no início do curso de uma infecção viral, as células NK elas vão ser expandidas e ativadas pelo reconhecimento de ligantes, ativadores principalmente presentes nessas células infectadas, e também por citocinas, como a IL-12, também tem a IL-15, né? A gente vai falar disso melhor no vídeo sobre mecanismos de ativação dessas células linfóides, e aí elas vão matar essas células infectadas, por exemplo. Após esse período, vai ser importante a entrada aí da célula T CD4. Então a gente já vê aqui a imunidade adaptativa em ação, e essa célula TCD4 vai ser a grande fornecedora do interferon gama, do CD40 ligante, que são combinação aí de citocinas e fatores que vão estimular a ativação desse macrófago M1 também, e isso sim corrobora com a erradicação dessa infecção. Vale ressaltar também que esse mesmo interferon gama que a célula NK produz, pode ser produzido nos linfonodos, onde tem bastante célula NK também. E isso pode ajudar a direcionar a resposta imune na ativação de células T para o perfil TH1, que é esse perfil, inclusive, produtor de interferon gama. Então, olha como a célula NK tem um papel importante para ativar macrófagos e, inclusive, também para ajudar na diferenciação dos linfócitos TCD4, né, para o perfil TH1, que será importante para enfrentar bactérias intracelulares, por exemplo, ou mesmo infecções virais. Então, quando a gente estuda a imunidade contra micro-organismos, nós vamos ver um papel muito importante do interferon gama. E, se você quiser entender melhor sobre a resposta imune contra os diferentes tipos de micro-organismos, também tem uma playlistzinha aqui onde eu falo um pouco sobre essas respostas imunes, para vocês terem uma visão bem mais completa da resposta imune a micro-organismos. Bom, e com isso a gente finaliza essa introdução sobre o que as células NK podem fazer pelo nosso organismo para proteger o nosso organismo, principalmente de vírus e células tumorais e também infecções bacterianas, principalmente as bactérias intracelulares. Se você entendeu com clareza, se você quer se interessar mais também sobre como essas células atuam, é só ficar inscrito no canal com o sininho ativado. Confere se o sininho está ativado e se inscreva se ainda não é inscrito, beleza? Ficou alguma dúvida? Sabe qual é aquela resposta da pergunta gatilho? Coloca aqui nos comentários para eu ver se você está conseguindo já pegar o que essa célula vai fazer para nos ajudar, beleza? Não se esquece de compartilhar esse vídeo, caso tenha alguém que você pense aí que pode ajudar também a entender o papel dessas células. E no próximo vídeo continuamos nossa saga falando sobre como a gente ativa essas células a partir aí principalmente de desenvolvimento de células tumorais ou mesmo de infecções virais, beleza? Então, um abraço e até a próxima.